Olá, amigos e amigas da leitura. Aproveitamos novamente esse espaço de compartilhamento do conhecimento para discutirmos sobre o movimento artístico denominado surrealismo. Aqui trataremos sobre os aspectos que envolvem esse conceito, bem como proporcionar ao ouvinte e leitor exemplos desse segmento nas artes afetadas por ele. O surgimento do movimento surrealista foi impulsionado nas duas primeiras décadas do século XX, principalmente pela situação político-econômica pela qual passava o mundo, bem como pelos estudos psicanalíticos de Freud. Temas culturais, religiosos, sobre a sexualidade, foi também tratada de certa forma polêmica pelos surrealistas, porque eles desejavam promover, de acordo com suas ideias, críticas à situação do ser humano no mundo vigente, sendo seu palco principal o continente europeu. O surrealismo determinou uma mudança estética, a qual visava modernizar a representação da vida, dando espaço ao irracional, assim como o mundo inconsciente. O ponto de partida foi a cidade de Paris, na França, sendo que um fator que muito contribuiu para os questionamentos foi a situação da guerra sobre a qual o globo terrestre passava, provocando desequilíbrios em todas as áreas. Esse movimento artístico ele foi de encontro ao que chamamos do racional, do lógico, bem como os valores padronizados do mundo ocidental, afetando as artes como a pintura, a literatura, a escultura, o teatro e o cinema, que já dava seus primeiros passos. E embora houvesse vários artistas envolvidos para propagar o surrealismo, foi André Breton, o francês, que ele foi o protagonista, né, desse evento, o qual ele atuava no campo da escrita, da literatura. Ele defendia a reestruturação dos sentimentos humanos, e que o instinto era um fator propagador para que uma nova linguagem fosse estabelecida no mundo artístico e cultural. O surrealismo mergulha no mundo irracional, contraditório, acima da realidade, aproximando-se do mundo fantástico, maravilhoso, sem explicação pela razão humana. Valoriza o que chamamos de loucura, o mundo dos sonhos, o qual é explorado pela psicanálise, fato que levou os surrealistas aos estudos das ideias de Freud sobre a mente humana e seus registros mais insanos, valorizando-os. A intensa vontade de modificar a estrutura da sociedade como um todo era um desejo dos surrealistas, criando uma nova era dentro de um panorama inconsciente ou subconsciente. Com isso, eles transportaram para os talentos artísticos esses elementos, explorando ao máximo a capacidade criativa, onde o estado de espírito do autor propicia o desenvolvimento do trabalho, reorientando a consciência para o mundo do inconsciente. Conforme já mencionamos, André Breton foi o que deu o impulso principal para o crescimento do movimento surrealista. Mas ao lado dele, assim como posteriormente outros participantes incluíram-se nesse estilo de época. Elencaremos alguns a seguir. O Salvador Dalí, ele é espanhol, tinha um estilo próprio, o qual era exposto no modo de se vestir, além de expressões corporais, o que o tornou um ícone nessa tendência. Ele valorizava as questões anormais, produzidas pela mente humana, principalmente no que tange às alucinações. A pintura foi seu ponto forte. Aliás, a pintura foi o ponto forte do surrealismo. Claro que houve também a escultura, a literatura, o cinema, mas a pintura foi realmente o ponto forte do surrealismo. Outro exemplo também espanhol foi o Joan Miró. Ele direcionou o seu trabalho artístico para a área lúdica, utilizando símbolos para referenciar as fantasias. Assim como Dalí, a pintura foi a sua grande arte, mas atuou também na escultura. Temos também o Marx Ernst, que esse era alemão, com nacionalidade também estadunidense e francesa.
Novamente, aqui, como eu falei, a pintura era o destaque do surrealismo. Ele também atuava, né, na pintura de modo marcante. Ele tinha, claro, o seu traço diferente, né, dos demais, porque ele utilizava a textura, né, como um elemento principal na produção das imagens. Outro nome também do movimento surrealístico é o René Magritte. Ele é de origem belga. Ele utilizou na sua arte imagens que a princípio pareciam normais, mas ao analisá-las observava-se elementos bizarros. Temos também um exemplo lá do Canadá. É o Rob Gonçalves. Ele era canadense. Suas obras eram fantásticas, ou seja, levavam o observador a realidades distintas, às vezes confusas, colocando o espectador em um labirinto, né, para escolher o que é o real e o que é imaginário. E estamos aqui como um último exemplo, é claro que há mais, mas como um último exemplo aqui da nossa lista, peguei aqui uma mulher, a Frida Kahlo, né, que ela era o quê? Mexicana. E assim como André Breton e Salvador Dalí, eles tomaram conhecimento da pintura de Frida e perceberam, né, que ela também estava se enquadrando naquele movimento, né? Havia traços nas obras dela que fazia parte do pensamento surrealista. Embora ela mesma assim não concordava, porque ela afirmava que enquanto o surrealismo tinha como foco o mundo dos sonhos, ela pintava a realidade. Mas os grandes, né, precursores assim, do surrealismo, o André e o Salvador Dalí, eles afirmavam que o trabalho dela estava enquadrado naquele tipo de pensamento, aquela ideia de surrealismo. O sonho é um fenômeno psíquico anormal dentro de um elenco de situações similares, como os delírios, as obsessões e as fobias, sendo de interesse para a classe médica. Entretanto, o sonho é a peça-chave para compreender os demais elementos citados. Todo sonho é uma estrutura psíquica que tem um sentido e pode ser inserida nos processos mentais ocorridos durante o período em que estamos acordados. Ou seja, as situações que passamos, né, durante o dia a dia, durante a nossa vida, elas geram, né, forças psíquicas que produzem os sonhos. Os povos antigos relacionavam os sonhos com o mundo sobre-humano, sendo estes enviados pelos deuses ou demônios. Também há no livro bíblico, né, retratos de sonhos que revelavam profecias, né? Citando como exemplo, temos o sonho do faraó egípcio, o qual foi interpretado por José, sobre o tempo de fome que iria passar lá no Egito. E o José interpretou o sonho, né? José, pela providência, né, divina, interpretou o sonho do faraó, que teria que guardar alimentos durante um certo tempo, porque o Egito ia passar por uma fome. Então é isso. Então, o conteúdo dos sonhos é constituído, né, por elementos do passado ou do presente, os quais estão armazenados na nossa mente, mesmo aqueles que já não mais nos lembramos. Mas os nossos desejos, eles são explorados ainda mais por esse fenômeno da mente humana, nos conduzindo, né, para mundos e situações inimagináveis ou impossíveis, colocando o sonhador em situações variadas e complicadas. Por exemplo, quando estamos sonhando com algo bom e acordamos, sentimos decepcionados por não ser real.
mas quando é algo ruim, sentimos um alívio ao acordar. Muitos são os fatores que influenciam, né, a produção dos sonhos, os quais podem ser fatores físicos, né, doenças da mente ou do sistema nervoso, por exemplo, o estresse, a insônia, o qual provoca também sonhos intercalados, né, durante o pouco tempo que conseguimos dormir e acordar, bem como também as preocupações com as tarefas que vivenciamos. Então, foi a partir dessas condições, falamos tudo isso sobre os sonhos, originário das ideias de Freud. Então, foi a partir dessas condições que os surrealistas, né, o movimento do surrealismo, os seus autores, se apropriaram desses elementos, né, das ideias de Freud, para aplicá-las no seu trabalho, gerando que o contraditório, o irreal ou o surreal, né? Como no dia a dia a gente consegue falar, isso é surreal, é acima do real. Então é isso, as ideias de Freud, né, sobre os sonhos foi um fator importante para a construção da ideia, né, surrealista. Um Cão Andaluz, filme exibido em Paris pela primeira vez em 1928. É considerado a obra cinematográfica mais famosa e, por que não dizer, mais autêntica do surrealismo. É ainda preto e branco, ele ainda faz parte do cinema mudo. A abertura e o roteiro foram desenvolvidos por Salvador Dalí e Luiz Buñuel. Dalí era recém-chegado ao ideal surrealista, e este filme foi considerado por ele como a sua assinatura de adesão. Lá podemos encontrar assuntos desconexos propícios do mundo dos sonhos, das alucinações, embora originários, né, do mundo real. Certo? Tem também um outro filme chamado Valery, uma produção da República Tcheca, né, dos anos 1960. Um filme assim, com uma temática polêmica, né, porque ele, digamos assim, coloca o dedo na ferida, né, de padrões estabelecidos, né, a temática religiosa, tem um ponto bastante influenciador das ideias de Freud, tem a situação entre o real e o sonho, a alternância entre o real e o sonho. Mas também ele toca na situação do comportamento, né, sexual do ser humano, né? Então o surrealismo também ele teve essa revolução assim, no cinema e no teatro, que veio de encontro a compor padrões, né, que já estão estabelecidos pela sociedade, por isso que o surrealismo foi considerado também uma revolução na arte. E toda revolução ela também traz a polêmica, né, porque vai tocar em situações que estão lá padronizadas, certo? Então também um filme bastante polêmico, também por sua temática considerada antirreligiosa e até considerada anticristã por grupos representativos na época. Certo? Essa obra cinematográfica era chamada A Idade do Ouro, né, o qual também contou com a colaboração de Dalí e Buñuel. Então esses filmes eles podem ser encontrados no YouTube. E aí o pesquisador dessa arte do surrealismo, ele pode, na prática, ver e tirar o seu juízo de valor sobre, né, a arte, até onde ela vai, se ali podemos tomar a posição, né, sobre a arte. No Brasil, o movimento surrealista esteve muito ligado ao modernismo. Muitos artistas aderiram a esse evento que aflorava na Europa, tais como Tarsila do Amaral e Cícero Dias na pintura, Murilo Mendes e Ismael Neri na escrita, Maria Mateus na escultura. Apesar de o surrealismo estar presente em várias manifestações artísticas, todas elas, dentro de suas características próprias, contêm elementos essenciais que as tornam pertencentes a esse segmento.
o confuso, o automatismo, o maravilhoso, o mundo dos sonhos, das alucinações e até da loucura. Ainda sobre o automatismo, este é um elemento característico da linguagem literária, escrita nos romances ou poesias surrealistas. Ele consiste em escrever palavras aleatoriamente, produzindo expressividade espontânea, influenciada pelas teorias psicanalíticas para encaixar na sequência, mesmo que não produza um sentido completo, como nos romances de outros movimentos literários, os quais têm o objetivo de ordenar logicamente os conteúdos. Vamos agora ler um poema do brasileiro Murilo Mendes, um poema de 1930, que temos aqui o surrealismo, né, na poesia. O título desse poema dele é O Mundo Inimigo. O cavalo mecânico arrebata o manequim pensativo, que invade a sombra das casas no espaço elástico. Ao sinal do sonho, a vida move direitinho as estátuas, que retomam seu lugar na série do planeta. Os homens largam a ação na paisagem elementar e invocam os pesadelos de mármore. Na beira do infinito, os fantasmas vibram mensagens de outra luz nos olhos, expulsam o sol do espaço e se instalam no mundo. Então, nesse poema aqui, na prática, como falamos, a linguagem automática, o automatismo, que ele vai colocando, né, o que vem na mente, assim, a gente vê a princípio que foge um pouco da lógica, né, da relação entre as palavras, mas não fica algo ruim. É como se fosse assim, um mundo de um sonho, um mundo assim de algo fantástico, né? Algo fantástico, algo do mundo dos sonhos. Isso é o fator predominante do surrealismo aqui na arte literária, né? Na poesia. O surrealismo também abrangeu a arte da encenação. Na dramatização, o artista pôde compartilhar com o público de forma prática os estímulos da sua mente. O explícito, o natural da arte surrealista foi utilizada na teatralização de suas narrativas dramáticas, oscilando entre o mundo real e a fantasia. Salvador Dalí e Marcel Duchamp foram os grandes protagonistas do teatro surrealístico. A primeira arte a ser retratada pelo surrealismo foi a literatura, sendo o ator principal desse estilo o escritor francês André Breton, acompanhado por Philippe Soupault e também por Aragon. Inicialmente, criaram a revista Literatura em 1919, a qual, né, foi o elemento que culminou com a publicação do Manifesto Surrealista em 1924. As ideias de Karl Marx sobre o comunismo colocavam o mundo em polvorosa porque ia de encontro ao ideal, né, capitalista. E dentro desse caráter revolucionário, o surrealismo assumia uma postura de revolução artística, a qual afetava nas suas obras diversas o conjunto cultural, até mesmo a religiosidade e o comportamento, né, estabelecido na sociedade europeia. Então, o fantástico, o maravilhoso, né, eles estavam contidos nos textos surrealísticos. E isso fez com que André Breton colocasse nesse contexto o famoso livro Alice no País das Maravilhas, do escritor britânico Lewis Carroll. Embora esse livro tivesse sido publicado em 1865,
Dessa forma, inferimos que o surrealismo já existia, faltava apenas despertá-lo ou propagá-lo.